Olá, meus irmãos, meus amigos, meus familiares que estão acompanhando conosco essa live. Mais uma vez nos reunimos aqui como de costume. Essas reuniões acontecem sempre às terças, às quintas, aos domingos e às segundas-feiras. Terça, quinta e segunda, terça e quinta às 19 horas e aos domingos às 18h30. Tratam-se de transmissões que estão sendo feitas. A gente costuma se reunir presencialmente aqui no templo que congregamos. Fica aqui no Betel Brasileiro do Siqueira, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E por estarmos impossibilitados de estar fazendo essas reuniões, nós estamos fazendo essas transmissões em obediência às determinações do governador do estado, da prefeitura, que visa o isolamento social. Então, aproveitamos a oportunidade, fazemos como a Bíblia nos orienta a fazer, por tudo dai graça. Estamos aqui agradecendo a Deus por termos essa condição, quando muitos não a têm, não é isso? Mandar um abraço aqui para Val Rodrigues, que está aqui conosco na live, para Val Lima, que Deus os abençoe, a irmã Valdene, que acabou de entrar. Tem outras pessoas aqui que eu não consigo visualizar ainda, né? Eu vou separar aqui um minutinho para a gente ficar recepcionando-os. Quero dizer para vocês que trata-se de um culto de doutrina. Então a gente vai ter o momento da explanação da palavra, vamos estar orando. E eu quero, enquanto isso, convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 6, versículo 35. Saudá-los com a paz do Senhor Jesus, cumprimentando-os com aquilo que o homem tem de mais precioso. Convidá-los aqui para abrir em Lucas, capítulo 6, versículo 35. A gente vai falar aqui hoje sobre o tema de amando os nossos inimigos. É uma proposta desafiadora que é feita pelo Evangelho. E eu gosto de dizer, quem já me ouviu pregando já ouviu isso, eu gosto de dizer que a incapacidade do homem de cumprir a vontade de Deus não faz com que o Evangelho seja diminuído, ou a sua proposta seja diminuído para caber na limitação humana. Deus propõe o caminho inverso. Ele nos capacita, nos dá a condição de obedecer a sua palavra, e assim nós cumprimos a sua vontade, certos, pelos olhos da fé, que Ele é fiel e que nos conduzirá a isso. Durante a lição de hoje nós vamos ver como é possível, e a Bíblia diz que é possível, não sou eu que estou trazendo uma proposta utópica para essa noite, como reflexão, mas é uma palavra bíblica, como é possível em Cristo amarmos os nossos inimigos, porque o próprio Cristo nos exemplificou através da sua vida. Quero mandar um abraço também aqui para Elisângela Menezes, que Deus te abençoe, irmã Elisângela. Para Betel Brasileiro Siqueira, que é a página do nosso Facebook, e que é administrada pelo irmão Paulo e pela irmã Vanessa, que Deus os abençoe. Mandar um abraço também aqui para Cidinha, a paz do Senhor também para ti, minha irmã, que o Senhor Jesus te abençoe, te cubra de bênção. E eu já quero fazermos a leitura inicial, porque o que importa aqui para nós, muito embora a gente tenha a alegria de estar cumprimentando, é a pregação da palavra de Deus. Então quero lhe convidar novamente a fazermos a leitura da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 35. Tenho muita dificuldade ainda, porque a lente é reflexiva e quando está no escuro parece que o negócio fica mais escuro, não sei como é isso. Estou me adaptando ainda, então peço a paciência de vocês. Amém? Se tem um exemplar da Bíblia em sua casa, a gente vai precisar fazer a leitura de pelo menos uns 6 versículos, eu penso, né? Acho que será bem oportuno. Se não, bota a tela dividida aí no seu smartphone e faz o acompanhamento da palavra para que você possa absorver melhor. Lucas capítulo 6, versículo 35 e versículo 36 diz o seguinte: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e para os maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. Eu vou ler novamente
Eu preciso que você tenha bastante atenção. O Paulo está colocando aqui nos comentários. Faça o acompanhamento do que está sendo escrito e da palavra de, do que está escrito e da palavra de Deus, para que você possa absorver melhor e trazer proveito à sua vida. Lucas 6,35 diz o seguinte: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. O médico Lucas, trazendo aqui o contexto do amar ao próximo, traz a informação bíblica e desafiadora, porque nós conhecemos as nossas condições de homem, e a orientação bíblica respaldada pelo próprio Cristo, depois a gente vai ver isso, é que nós devemos, não é sugestão, é ordenança, que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem a eles, se possível emprestar ou servi-los, sem esperar nenhum retorno. A Bíblia diz que se assim procedermos, o nosso galardão ou a nossa recompensa estará assegurada e testificaremos da nossa filiação no Altíssimo, porque estaremos imitando a Deus, que é benigno até para com aqueles que são ingratos e que são maus. E o versículo 36 diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Eu quero convidar os meus irmãos também. Estou com uma dificuldade tremenda de ler aqui, mas Deus vai me dar graça. Não sei o que está acontecendo hoje, está mais difícil do que antes. Mateus 5, versículo 43. Esse texto que nós vamos ler, ele é extraído do Sermão do Monte, momento em que Jesus fala aos seus discípulos como deviam proceder, o que seria, como seriam felizes, como seriam reconhecidos se portassem da maneira que o Senhor propusera. Está em Mateus 5,43. Eu quero convidá-los a fazer a leitura comigo. E depois nós vamos orar. Ouvistes o que foi dito? Mateus 5,43. Palavra de Jesus Cristo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celestial, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Lá em Lucas, é um resumo da fala de Jesus Cristo. Aqui é o momento em que Jesus reúne os seus discípulos e fala à multidão, Mateus 5 até o início do Mateus 8. E Jesus fala mais abertamente, dizendo: vocês ouviram o que foi dito? Vocês perceberam que vos foi comunicado pelos vossos próprios irmãos? Ou pelo homem? O que o homem realmente vos diz? O versículo 44 de Jesus Cristo diz o seguinte: eu, porém, vos digo, é como se ele dissesse, eu trago uma ampliação daquilo que foi dito, ou melhor, sintetizo para você. É Jesus dizendo na íntegra como Deus requer e não como o homem apresenta. Jesus Cristo diz: eu, porém, vos digo, o que realmente importa é que vocês amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis, se
se assim procederem, vocês se tornarão filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. A pergunta é desafiador? Você consegue conceber, você já experimentou essa dificuldade de amar alguém que lhe distratou, que lhe amou de uma maneira com que você esperava ser correspondido de outra forma? Você consegue dimensionar a profundidade do desafio que Deus coloca diante de nós de amarmos os nossos inimigos? Eu volto a dizer, essa não é uma sugestão de Cristo. O propósito da vida cristã é fundamentado no amor. Nós seremos conhecidos, e mais na frente a gente vai dizer, a nossa marca distintiva é o amor. Então eu lhe trago uma pergunta: como praticar essa ordenança ou esse mandamento de amar o próximo sem o auxílio do Espírito Santo de Deus? A minha pergunta é: como ignorar o fato de que Jesus está certo? E como, sabendo da minha incapacidade, cumprir esse mandamento? A resposta que a Bíblia nos diz, e eu gosto de trazer sempre esse versículo, é que nós temos a garantia de que o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas. Irmão Mardoni, você está deturpando o texto? Você está colocando em outro contexto? Aquele contexto fala que no momento maior de adversidade, Deus está com você. Muito embora possa ser aplicado em diversas situações. Eu quero pedir aqui a sua paciência, eu vou aqui para o auxílio da apostila, para a gente poder fazer uma introdução mais enriquecida. Amando os inimigos. Neste tema, encontramos uma das maiores e mais gloriosas verdades que podem emanar da mensagem da cruz. É o texto e o título que nós estamos estudando sobre a mensagem da cruz. Trata-se do mais exaltado ensinamento que alguém pode encontrar no Novo Testamento, no relacionamento homem para com homem. É neste detalhe, mais do que em nenhum outro, que se evidencia se somos ou não discípulos de Cristo. A lição é que, quando você e eu nos defrontamos com pessoas que nos assediam e nos odeiam, devemos nos comportar como Jesus se comportaria, ser semelhante a Ele, tratar as outras pessoas como Ele mesmo as trata. Amar os inimigos é uma qualidade sem igual que nos distingue de todo aquele que não crê. Dá para você entender quando a Bíblia sugere para você, e ontem eu estava falando com meus filhos, botando eles para dormir, que quando te baterem na face, a orientação bíblica é que você mostre o outro lado? Se simplesmente fosse mostrar o outro lado, nós limitaríamos a ação cristã a uma pancada, a um suportar uma outra pancada. E não é isso que parece que a Bíblia está sugerindo para nós, é ainda mais profundo. O que a Bíblia diz para nós é que mostre a outra face. Respondendo meu filho, eu estava dizendo, mostre o outro lado, ou seja, que você é cristão. Que você entendeu o modo em que você foi amado e que você tem um padrão de amor que funciona. Muito embora é necessário crucificar o nosso ego, o nosso desejo de justiça ou senso de justiça. E a Bíblia diz que nós temos uma marca que nos distingue. Eu já falei aqui na introdução e vou fazer essa pergunta e você pode ficar à vontade aí para colocar nos comentários. Qual é a marca que distingue o crente se não for o amor? O que é que faz um homem diferente, ou um homem espiritual, ou um homem que vive para a glória de Deus, se não for o amor a Deus e a submissão aos seus mandamentos, que também passa por amar os inimigos? Eu deixo essa pergunta para você e responde dizendo que se o cristão não tiver o amor nele, ele está contrariando os princípios que a Bíblia o aponta como cristão. É como se a Bíblia estivesse errada e o homem estivesse certo. O crente, ou aquele que crê, é uma pessoa que vai além e faz muito mais do que o homem natural é capaz de fazer. Vamos lá.
E como diz Martyn Lloyd-Jones, o crente é alguém separado de todos os demais, não somente dos piores dentre eles, mas até dos melhores e mais excelentes. É aquele que demonstra amor pelos inimigos, fazendo o bem aos que o odeiam e orando por aqueles que dele abusam e perseguem. Do crente se espera nada mais, nada menos do que a semelhança de Jesus. Então, meu irmão, para sintetizar o que Martyn Lloyd-Jones fala, é desafiador, não é fácil vida cristã. Vida cristã é você na sua condição de homem, sou eu na minha condição de homem, e que eu conheço bem a minha condição, e que você conhece bem a sua condição, satisfazendo a vontade de Deus, vivendo de maneira sobrenatural, contrariando tudo aquilo que é princípio humano, sendo sabedor que Deus lhe auxilia, que Deus lhe conduz, e o Espírito Santo de Deus é depositado em você, é depositado em mim, como uma garantia de que a caminhada cristã se dá na dependência de Deus. Aquele que crê vai muito além. Ele não apenas resiste passivamente, mas ama positivamente o seu inimigo e abençoa aquele que o amaldiçoa. Jesus disse que é nisso que se conhece quem são os seus discípulos. João, capítulo 13, versículo 35, já estou indo para lá. João 13, 35, diz que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros, ou uns aos outros. A marca distintiva do cristão não é a sua fé. A marca distintiva do cristão não é aquilo que ele acredita, mas é aquilo que ele pratica através de ações. É o seu amor. Nós sabemos que é muito difícil perdoar em alguns casos. Nós sabemos que por nutrirmos sentimentos ou por esperarmos em homens, nos decepcionamos, e às vezes a liberação do perdão se torna mais difícil, mas uma realidade é que aquele que perdoa é mais beneficiado do que aquele que é perdoado. Se observarmos que quando perdoamos, nós estamos doando perdão, nós estamos manifestando que temos o dom de perdoar em nós, e exercemos para com o próximo. Para você ter dimensão do que eu estou lhe falando, os exemplos que nós temos bíblico é de Jesus dizendo: Pai, não imputa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. E se você pensa que isso está no âmbito da pessoa de Jesus Cristo, você precisa ler o momento do martírio de Estevão, e quando ele diz: Pai, não imputa-lhes a culpa, imitando a Cristo. Não importa o quão desafiador seja viver isso, o importante é que você tenha a convicção e a certeza de que o Espírito lhe facilita, lhe auxilia, lhe conduz a toda a vontade de Deus. Então nós não podemos de forma alguma diminuir uma verdade bíblica porque eu sou incapaz de cumpri-la. Isso é muito desafiador para estar falando para a minha pessoa e para você no momento de cumprir. Mas o fato é que a condição de termos nascido de novo, de estarmos em Cristo, de recebermos os frutos do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a paz, o amor, nos capacita a assim proceder. O ensinamento de amar os inimigos não é algo simples de se entender. Essa questão tem causado confusão na vida de muitos que se dizem crentes ou que creem em Deus, ou cristãos. O próprio apóstolo Pedro perguntou isso a Cristo, perplexo, que ele disse: até quantas vezes eu devo perdoar? Nós, olhando para a nossa limitação, dizemos: até quando? Ou quantas vezes? Como se nós não fôssemos perdoados, como se a misericórdia de Deus não fosse necessário ser renovada cada manhã. E Jesus responde para Pedro que até 70 vezes 7.
trazendo a Pedro que a compreensão de que quantas vezes for necessário perdoar, mesmo que se seja exponencial ou multiplicada a condição de exercer perdão, é isso que se espera de quem diz crer. Porém, quando nos aproximamos da cruz, entendemos a sua mensagem, a nossa mente e o nosso coração é iluminado. O que acontece? Na cruz, você vê a expressão máxima do amor de Deus. Quando ele viu o seu filho para morrer no seu lugar e para não morrer no meu lugar. Nós vamos entender aqui que o perdão, ele não é uma coisa sem razão. Ele não é uma coisa simplesmente que eu libero de qualquer forma, de maneira acidental ou desastrosa. As coisas de Deus não são assim. As coisas de homem sim. Se você se demorar comigo um pouquinho mais nessa live, você vai compreender, e a gente vai fazer isso paulatinamente, né? E nós vamos entender que nós temos que exercer perdão na vida social, na vida familiar e na comunhão ou na vida da igreja. Uma das lições centrais apresentadas pela cruz é que o perdão concedido por Deus jamais é um perdão barato, mas é um perdão sempre custoso. Deixa eu deixar claro para você. Eu não estou trazendo aqui a ideia de que é fácil perdoar. É difícil e desafiador. Até o próprio Deus, quando exerceu o perdão sobre a sua vida, ele teve que esmagar o seu filho, ou agradou a Deus moê-lo, estou citando o versículo bíblico, moeu o seu filho. Então, o perdão jamais é um ato barato, mas ele é um ato altamente custoso. O fato de negar-se a si mesmo é uma luta interior que Cristo propôs aos seus seguidores. Na cruz, Deus está ao mesmo tempo salvando e punindo. O Evangelho ensina que a graça teve um alto custo. Quando Deus perdoa os seus pecados, Ele não os deixa impune. Eles foram pagos por Cristo. Então vamos tentar compreender. Nós entendemos que o perdão é algo que é custoso. Que parte de nós o desejo de, sabendo a exemplo de Deus, o que havia sido proposto, o que tinha em sua mente, em nome da paz que nós hoje usufruímos, Deus esmaga o seu filho na cruz. Novamente eu vou citar o texto. Agradou a Deus moê-los. Penso eu que está em Isaías 53, eu peço perdão aqui, só não sei o versículo. Então, na vida social, você também exerce perdão. Vamos lá. Embora não tenhamos o direito de negar o perdão, nem de fazer vingança, não nos é permitido desvalorizá-lo ou oferecê-lo de forma prematura, onde não há arrependimento genuíno. Presta atenção no que eu estou dizendo isso, que isso é muito importante. O ensino bíblico é este. Lucas 17, versículo 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. O perdão, muito embora nós não podemos negá-lo, ele tem uma condição para que seja alcançado. Presta atenção no que eu estou dizendo para que você entenda e dimensione. Porque senão você vai virar, e não é essa a minha pretensão, mas você vai virar um objeto de manobra, ou algo que de forma impensada pode até depois criar para você um sentimento de que a fórmula de Deus não funciona. Lucas 17, versículo 3. Lucas 17, letra da Bíblia é menor, a da apostila é maior, versículo 3, diz o seguinte: acautelai-vos ou enchei-vos de cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe. Então, existe uma condição para se exercer perdão. Vem cá, irmão. O perdão que eu falo aqui é o perdão da continuidade de relacionamento. A Bíblia nos aconselha a perdoar, é uma orientação, mas esse perdão não é algo
sem cuidado, sem princípio, sem condição. Note que o perdão sempre que requer alguma forma de pagamento e sofrimento. Como foi o perdão de Deus para com a sua vida e para com a minha vida? A Bíblia diz que o pecado entrou por a vida de um homem, Adão, e que o pecado sai pela vida de um outro homem, que é o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Para que houvesse o perdão de pecado, foi necessário que o homem, Jesus Cristo, que nunca pecou, mas que recebeu por imposição os meus pecados e os seus pecados, fosse aniquilado, esmagado, experimentasse a morte, sofresse a morte de cruz em nosso lugar. Se a culpa for nossa, na condição de nós pecadores, quando pecarmos ou sermos desonestos contra o nosso próximo, haverá humilhação do pedido de perdão. Então, quando nós pecarmos contra o nosso próximo, ou quando nós ferirmos a liberdade do nosso irmão, ou quando formos desonestos para com ele, eu estou tratando de perdão entre homens, então cabe a nós a condição de humilhação e um pedido de desculpa. Se formos vítima da ofensa, eu estou só lendo a apostila, talvez tenhamos de suportar o embaraço de reprovar ou repreender a outra pessoa e até perder a amizade. Então vamos lá. Se a gente tiver a oração de Jesus Cristo diante de nós, que é uma oração que nós conhecemos e que nos é muito comum, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se isso for uma realidade, Deus ouvirá as nossas orações. Se isso não for uma realidade na nossa vida social, se isso não for uma realidade na nossa vida cristã, então nós estamos sendo hipócritas com aquilo que nós estamos falando. Dá para dimensionar a profundidade do desafio da vida cristã? Quando eu menciono, e não sou o único, já menciono isso porque aprendi, que é altamente desafiador viver a vida cristã, é porque ela não lhe deixa de forma alguma em zona de conforto. É você, na condição de homem, ainda nesse tempo, sujeito ao pecado, a falhas e a erros, e a gente erra, isso é fato. A gente não vive na prática do pecado, porque quando a gente erra, se arrepende, se reconcilia. Mas a gente ainda está nessa estrutura aqui, humana, fadada ao erro, fadada ao fracasso. Mas a Bíblia nos orienta como proceder, nos auxilia, e a palavra de Deus é o manual para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Mas a Bíblia não nos desafia somente na vida social, com a pessoa de fora. Isso também deve ser exercitado no nosso lar. Isso também deve acontecer na nossa vida familiar, o exercício do perdão. Meu irmão, é muito difícil perdoar a infidelidade conjugal. É muito difícil perdoar quando o meu filho não procede de acordo com o que eu almejei, porque eu toda a vida eu eduquei, paguei escola cara, me esforcei, dando bom exemplo, trabalhando dia e noite, para que ele não velejasse por caminho A, B ou C, mas agora ele velejou e eu estou magoado e não perdoo. É muito difícil perdoar quando de uma maneira ou de outra, entre os laços familiares, não se limitam a pai e filhos, parentes também, nós magoamos o outro. Mas a Bíblia diz que nós devemos exercer perdão também nessa esfera. Os pais hão de querer que sua atitude para com os filhos seja marcada pela cruz. Devem amá-los, mas esse não é um amor mole e sem princípios, que estraga as crianças. Ele não é um amor conivente, ou um amor que tudo suporta na perspectiva de que você pode fazer. Não. Mas é um amor santo, que procura o bem-estar maior, não importando o custo. A cruz, ou a mensagem da cruz, dá aos pais, eu estou somente lendo aqui a apostila, porque é um assunto mais delicado, e eu quero confessar para você minha simplicidade e minha incapacidade, não estou aqui para dizer que sei tudo. A cruz dá aos pais o direito de aplicar a disciplina aos filhos. Observe, gente, que Deus lhe perdoa da culpa do pecado, quando você crê em Jesus Cristo. Mas Deus não lhe livra da consequência disso.
É bom que a gente tenha essa concepção clara em nossa mente, para que nós não possamos pensar que ao liberar o perdão nós estamos concordando com aquela prática e nos tornando libertinos, dando a condição da pessoa se tornar libertina. A cruz modela o papel dos pais, a paternidade divina, ou seja, o exemplo que você recebeu é o exemplo que você pratica. Ao mesmo tempo que o pai se enraivece contra o mal, ele disciplina com amor. Então, essa disciplina também não tem o objetivo de matar, ou de humilhar, ou de neutralizar. O objetivo dela é trazer restauração. Se faz necessário percebermos que quando a Bíblia fala de liberação de perdão ou de disciplina, que as duas podem ser aplicadas ao mesmo tempo e trarão vida, diz que a liberação de perdão é uma coisa que deve ser praticada por aquele que crê, e quando você perdoa, você faz como Deus, joga no mar do esquecimento, e que a disciplina é o ato de reparar, de dizer para aquele que infringiu aquele mandamento, aquela regra, que ele precisa agir de maneira correta. Então, na vida familiar, nós podemos, no relacionamento nós para com nossos filhos, exercer o perdão, muito embora tenhamos que aplicar a disciplina, como assim recebemos do Senhor. E também no nosso relacionamento conjugal, e eu uso aqui, eu tenho feito isso, não é novidade, minha esposa também faz isso comigo. Foi uma coisa que nós acertamos, que a disciplina para nós, quando agirmos contrário, e eu fez por outra, estou sendo disciplinado, minha esposa também, isso é comum do relacionamento matrimonial, é que a gente perdoa, mas a gente precisa passar por uma conversa de reconciliação. É algo que parece uma disciplina, e o objetivo não é prejudicar o próximo ou humilhar, porque você está se submetendo à vontade de Deus, você tem que lutar contra si, contra o seu ego, e isso é esmagar o ego, né? E a disciplina na igreja, na vida cristã, a disciplina não, o exercício do perdão. Depois a gente vai falar sobre a disciplina. A igreja hoje tem a tendência de oscilar entre severidade extrema, que excomunga os membros por ofensas que muitas vezes são triviais, ou a frouxidão extrema, que é jamais admoestar os ofensores. A Bíblia nos manda ter um equilíbrio. Você percebe que a vida cristã é encontrar o equilíbrio? Você observa que nós estamos muitas vezes ou aqui, ou pensamos estar aqui. Eu costumo dizer que o que é altamente desafiador, pelo menos para mim, é encontrar esse equilíbrio, porque equilíbrio não é muito comum pessoas entenderem isso. Tô com uma coceira danada aqui no nariz, mas todo mundo sabe o que é isso. E que é altamente desafiador mantermos o equilíbrio, porque mantermos o equilíbrio trata-se de agir como Jesus agiu, e poucos têm a responsabilidade de assumir essa limitação. Então a igreja, ela tem uma dificuldade, eu estou falando aqui no âmbito de igreja, e a gente não vai omitir esse fato, que ou ela exerce disciplina extrema, ou ela exerce algo que a pessoa não suportará, ou então ela passa por cima. O equilíbrio sugerido por Cristo obtém o fim maior, supremo, de exercer o perdão imitando a Cristo e ver a restauração do ofensor. Em Mateus, do capítulo 18, e eu estou convidando vocês a passear um pouco mais sobre a Bíblia, em Mateus capítulo 18, dos versículos 15 até o versículo 17, são 3 versículos, nos traz um norte, um princípio, uma maneira de proceder para que possamos exercer o perdão na igreja e também a restauração do irmão através do exercício da disciplina. Vamos observar o que a Bíblia tem, o que a palavra de Deus tem para nós. Mateus 18, do versículo 15 em diante, diz o seguinte: como se deve tratar a um irmão que é culpado, que transgrediu, que infringiu, ou que foi ofensor, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai até ele, questiona-o entre ti e entre ele, e se ele te ouvir, tu ganhou o teu irmão. Então, versículo inicial, versículo 15 de Mateus 18, diz: olha, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e diz: meu irmão, por que isso? Se a comunhão é mais preciosa, não é porque você fez isso comigo, se eu sou justo e eu não erro e eu nunca farei isso com você, o caminho não é esse.
O caminho é, meu irmão, por que você assim procede se a Bíblia não lhe orienta a fazer? Se a comunhão dos santos é algo mais precioso, então tem algo maior do que simplesmente o meu desejo de justiça. Então é bom que a gente tenha isso, porque senão a gente vai dizer, eu nunca erro e agora alguém pecou contra mim e eu vou ter uma concepção errada a respeito do fato. Então, se teu irmão pecar contra ti, diz a Bíblia que você deve ir até ele, arguí-lo, e se você, como diz a parte aqui, se ele te ouvir, se você proceder de forma benéfica, ou se você encontrar um denominador comum para exercício do perdão e a restauração ou a comunhão, a restauração da comunhão quebrada, então você ganhou o seu irmão. O versículo 16 de Mateus 18 diz, porém, se porém não te ouvir, que é uma outra condição, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, ou seja, oferece-lhe a segunda oportunidade, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ou seja, olha, eu estive diante dele com duas ou três testemunhas, foi-lhe oferecida uma segunda condição de perdão e de restauração, e foi recusada. Primeira e a segunda está aqui. E a última, diz a terceira, se ele não te atender, ou seja, se ele ainda continuar endurecido, dize-o à igreja. Isso trata-se de um comportamento interno, administrativo da igreja. Se ele não te atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio ou como publicano. Para que você entenda melhor, esse é o âmbito da igreja, e isso daqui serve para aquele que diz crer. Por quê? Porque eu, quando assim vou proceder, eu digo, meu irmão, você crê em Bíblia como eu creio? Você entende que ela é a palavra de Deus para a sua vida como é para a minha? Você percebe que ela tem a condição de lhe redarguir, de lhe questionar, de lhe cobrar posicionamentos ou ações? Pois então eu coloco diante de você, o que a Bíblia diz. Para quem crê, a condição é de submissão à palavra de Deus. Para quem não crê, já não crê, então não tem muita importância. Então a confrontação pessoal é o primeiro passo, né? A confrontação com testemunhas é o segundo passo. E a confrontação com a igreja é o último passo. E se a pessoa, tendo essas três condições, não mostrar arrependimento, então você pode ter certeza que já aplicou aquilo que Deus lhe mandou aplicar. Se isso não funcionou, eu não tenho noção do que pode funcionar. Então note-se que, de acordo com o que nós mostramos e que nós vamos ler aqui, e eu gosto de deixar isso bem claro, a Bíblia ela oferece soluções não para amordaçar o infrator, ou não para tornar incapaz, ou para que alguém vá diante dele e mostre que é mais santo do que ele, mais forte do que ele, que não peca, mas que a disciplina ela tem um propósito positivo. E qual é esse propósito? O propósito da restauração. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta ou em pecado, vós, que sois espirituais, parte do princípio de quem está em Cristo não é um homem comum, é um homem espiritual, porque discerne as coisas do Espírito, o próprio Espírito habita nele, auxiliando ele a viver como cristão. Então, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura ou de mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado, ou seja, guarda-te para que não procedas da mesma forma. Porque até você, até eu, se não tivermos a compreensão exata do que é uma restauração, a gente pode esmagar aquele que errou, na ânsia de exercer uma justiça própria. O versículo 2 nos dá uma conscientização melhor de como proceder, dizendo, olha, levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então você vai dizer, meu irmão, eu estou aqui para oferecer o perdão, eu estou aqui para lhe oferecer a repreensão, a condição de restauração, trago-lhe, na condição de pastor
que é a autoridade que a Bíblia diz que tem a condição maior de fazer isso no âmbito da igreja, trago-lhe a disciplina, e ela tem um objetivo único de restaurá-lo, de mostrar para a congregação que nós não somos coniventes, não fazemos vista grossa para o erro que foi cometido, e esta é uma oportunidade que Deus dá àquele que erra na condição de filho, sob a perspectiva de disponibilizar a graça. Então é uma oportunidade riquíssima a disciplina e deve ser muito bem valorizada. Eu tenho ainda 20 minutos, então já fiz a leitura de Gálatas. Então vós que sois espirituais, repreendeis com mansidão. E agora nós vamos ver quais são as atitudes cristãs, segundo a Bíblia, para o combate do mal ou para com o mal. Vocês estão me entendendo, gente, até aqui? Está claro? Deixa eu fazer uma recapitulação. O título da mensagem é Amando os Nossos Inimigos. Já se foi falado aqui que Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos, porque nós não éramos filhos de Deus antes de crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz que éramos filhos da ira, que estávamos distantes de Deus. Depois a Bíblia diz que essa atitude desafiadora, e eu falei diversas vezes porque eu também tenho essa dificuldade, né? Só que eu conto com o auxílio das Escrituras, eu conto com tudo da parte de Deus para que eu possa exercer. Deus não lhe dá uma receita impraticável. Deus não lhe dá uma condição impraticável, e para que toda boca se cale diante desse argumento, Jesus Cristo se fez homem e viveu como homem aqui na terra, para que o homem seja indesculpável diante de Deus. Nós temos exemplo, eu citei aqui um exemplo, que foi o exemplo de Estevão, que no momento em que era apedrejado, clama ao Senhor, roga ao Senhor que perdoe os seus ofensores. Depois a gente viu aqui que a marca distintiva do crente, ou daquele que crê, ou do discípulo de Cristo, como você queira dizer, do cristão, é a liberdade, ou a liberação, melhor dizendo, do perdão. Que a reconciliação, ela não é uma coisa desastrosa que se faz de qualquer jeito, eu perdoo, e não gero no opressor ou naquele ofensor, melhor dizendo, porque muitas vezes o pecado ele oprime, mas eu não gero naquele que ofendeu no ofensor a conscientização de que ele precisa mudar o seu comportamento. Então, se Deus liberasse-nos do perdão sem a responsabilidade dos atos que cometemos, Deus estaria dizendo para nós que nós poderíamos, quase que não sai essa palavra, agindo de qualquer maneira, de qualquer forma, e o perdão seria liberado. O perdão é algo penoso, é algo que não é barato e é algo que precisa ser correspondido à altura, e de acordo com o perdão que recebemos, vivemos para a glória de Deus, como forma de dizer para Deus que o amamos, e a gratidão permeia o nosso coração. O perdão ele deve ser empregado, eu estou finalizando aqui a primeira parte dessa lição, na vida social, na vida familiar e na vida da igreja. Então vamos lá, atitudes do cristão para com o mal. O cristão ele deve odiar o mal. O próprio Deus odeia o mal. O cristão jamais finge que o mal é sem importância, e ele não harmoniza e nem justifica o mal. Ele o chama de pecado, classifica da maneira que Deus classifica, ele não relativiza. O cristão, ele não relativiza nada, ele tem princípios de Deus para ser vivenciado, e eles já estão estabelecidos na Sagrada Escritura. Deus odeia o mal porque ele é santo. Por ele ser santo, ele odeia toda forma de mal. E nós também devemos odiar. Porém, a odiar o mal, nós não podemos odiar o ofensor. Nós precisamos estarmos cientes de que o problema está no pecado. É claro que para o pecado se consumar, obrigado, cara. Para o pecado se consumar, necessita-se do pecador agindo em desconformidade com a palavra de Deus. Então, o crente, ele não pode, aquele que crê, o cristão, ele não pode harmonizar com o mal. Ele deve odiar como Deus odiou e classificá-lo como ele deve ser. O mal é ruim, o mal é pecado. Se Deus assim o encara, eu também devo proceder. Que nós não devemos, não podemos e não estamos autorizados, sob nenhum aspecto, diz a Bíblia,
retribuir mal com mal. Eu estou lendo e citando Romanos capítulo 12, que é a parte da vida prática da nova vida cristã. Romanos capítulo 12, versículos 17 e versículo 19. Deixa eu ver aqui que minha vista já está fazendo sopinha a letra mesmo com óculos. Acende a luz que precisa estar para eu poder ler melhor. Olha o que a Bíblia diz. Orientação paulina para a igreja. E isso não nasceu na mente de Paulo, por ele ser uma mente brilhante, nada disso. A Bíblia é toda ela divinamente inspirada. Não torneis a ninguém torneis mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, até sobre o perverso. Versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, comunhão. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que esse versículo 19 diz para nós? Não usai vós mesmos de vingança, esperai, confiai na justiça divina. Porque Deus sabe retribuir o mal de maneira justa. Nós não sabemos porque a gente pode ir além ou estar quem, e Deus sabe fazer isso de maneira correta. Então não é autorizado, a Bíblia não nos condiciona, e a gente vai entrar já numa coisa bem mais delicada, quando as autoridades, ou quando o Estado é constituído por Deus como autoridade. Penso eu que esses 15 minutos vai me dar, senão a gente fica para a próxima quinta-feira, vai me dar tempo, né? O povo de Deus está totalmente, diz a Bíblia, totalmente, expressamente proibido de fazer vingança. Na cruz, Jesus exemplificou isso com perfeição, através do seu próprio ensino. Ao retribuirmos o mal, tornamos-nos pior o mundo em que vivemos. Para a gente entender, eu quero convidá-lo a ler 1 Pedro. Observe que eu estou trazendo embasamento para o que eu estou dizendo, e pego aqui carona no que a Bíblia diz. Deixa eu ver se é 2 do 21 até o 23. 1 Pedro, capítulo 2, do 21 até o 23, diz o seguinte: porquanto, eu estou lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o 23. Portanto, para isto mesmo vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para vocês seguirem os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, Jesus Cristo, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele escraseado, que julga retamente todas as coisas. Quem você tem noção de que seja aquele craseado? Na sua concepção, a quem Cristo estava se entregando ou confiando, entregava aquele que julga retamente todas as coisas. Quem você conhece que pode julgar retamente? Eu só conheço um, que é o nosso Pai, que é o próprio Deus, que estabelecerá o seu juízo e fará isso de forma honesta, e até quando ele pune, ele está exercendo seu ato de justiça. Então, a atitude cristã para o mal, ele deve odiar o mal. Ele não pode, de maneira alguma, retribuir mal com mal, porque a gente não vê Jesus Cristo fazendo isso. Eu quero que você, se possível, me aponte. Isso é um desafio que eu lhe faço. Se Jesus Cristo retribuir o homem com mal, coloca aí no comentário. Eu terei toda a humildade para ler aqui diante de todos. Não tenho problema nenhum em fazer isso. Mas antes disso, você vai ter que desmentir a Deus, né? E que nós devemos vencer o mal. E como é que se vence o mal? Não contribuindo com ele ou com o exercício dele. É mostrando o outro lado da face, como eu estava falando com meu filho ontem à noite. Então, como é que eu consigo fazer isso? A receita de Jesus é essa: fazei o bem ao que vos odeia, bendizei aqueles que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Mateus 5,44. E agora, irmão? E agora, irmão? E agora, irmã? Parece que Jesus colocou diante de você um checkmate, diante de mim um checkmate. Olha a propósito, parece que Jesus está de brincadeira. Faça o bem àqueles que vos odeiam. Bendigam aqueles que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. E Paulo
como se fosse pouco, Paulo aguça e dizendo, olha, abençoe aquele que vos persegue. Romanos 12, versículo 14. E ele continua dizendo no versículo 20 do mesmo capítulo, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Meu irmão, minha irmã, e agora? Como é que eu faço? Se eu tenho responsabilidade de fazer uma autoanálise, entender que eu estou muito aquém da vontade de Deus e que é muito difícil de satisfazer essa vontade que é a vontade de Deus, como é que eu faço? Porque eu pensei que o evangelho era dar 10 para receber 100, que era o meu dízimo, e eu quero isso. Meu coração está cheio de anseios. Porque eu pensei que o evangelho era somente, tão e tão somente, satisfazer-me com aquilo que Deus pode me propor, pode me dar. E eu faço de Deus um garçom com a bandeja, toda hora correndo de um lado para o outro, e isso só funciona na minha mente pecaminosa, ou na minha mente mundana. Isso não é praticável porque Deus não é fantoche. E agora que eu me deparo com essa situação, a fórmula de Cristo é negue-se a si mesmo. E Jesus viveu isso para que não possamos dizer que ele foi hipócrita, porque o homem gosta de transferir. É do homem dizer, passa essa bola para diante, pula essa etapa. Isso é tão desafiador, isso é tão difícil. Bem-vindo ao cristianismo. É vivendo segundo a vontade de Deus que você cumpre a sua santificação. E eu quero lhe dizer, quando você vive a vontade de Deus, você está purificando a si mesmo. O nome disso é santificação. Muito embora seja difícil crucificar o ego, quando você assim procede, você se torna mais semelhante a Cristo. Você tem noção da profundidade disso? E para finalizarmos, não vai ser possível a lição toda. E na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, a gente traz. Se o pastor me escalar novamente para a doutrina, vai ser eu, senão ele pode assumir essa função. O mal deve ser punido. Se estamos proibidos de vingar o mal, quem pode fazê-lo? É uma pergunta. A maneira de resolver o problema é a seguinte: individualmente, estamos proibidos de fazer vingança, porém podemos acionar a justiça divina. É preciso distinguir vingança individual de vingança divina ou judicial. Vingança individual é esta que Deus proíbe. É eu que o meu filho foi espancado pelo coleguinha na escola, eu vou lá e espanco o filho do outro, porque ele não teve educação, e se o pai vier eu espanco do mesmo modo. Se alguém pisou no meu pé, me dá o direito de eu empurrar e pisar no pé dele 2 vezes. Então isso é justiça ou vingança individual. Mas vingança judicial, que agora eu trato da vingança de Deus, aquela que é realmente correta, essa vingança que a própria Bíblia diz que é aquela que é feita pelas mãos de Deus, né? Ou dos magistrados instituídos pelo Estado, ou pelas autoridades que Deus constituiu. Por que, irmão Mardoni, em alguns casos é necessário buscar a ferramenta que nos é disponibilizada? Porque se você não buscar, você não vai corrigir, você vai ser coparticipante. Vamos lá. Vamos supor que o Senhor Jesus nos guarde disso, que um filho nosso é estuprado por alguém. Se nós tivermos a condição e não examinarmos a nós mesmos, nós somos capazes de fazer loucuras, atrocidades, tirarmos a vida pensando que estamos exercendo a justiça e estamos nos tornando 2 vezes mais transgressores do que aquele que exerceu a transgressão, porque a gente está agindo com as nossas próprias mãos. Mas se Deus colocou as autoridades que são constituídas com o objetivo único de manter a ordem ou evitar que o caos seja instaurado, então eu posso ir até uma autoridade, realizar uma denúncia, esperar que essa justiça seja exercida. Muito embora, o que se percebe é que nos tribunais humanos as conveniências e as regalias que a lei pode dar mais promovem a injustiça do que a justiça. E eu volto a dizer, e é altamente desafiador, que mesmo que a justiça não exerça o seu papel, você não está autorizado a agir por mão só da parte de Deus, você não vai receber essa autorização. Eu me recordo de um momento em que Isabela Nardoni, é um caso que foi muito conhecido aqui no nosso país,
está diante de uma emissora de televisão e questionado pelo repórter da época e que estava diante dela, diz: e você, o que é que vai fazer? Ela disse: eu libero perdão, eu perdoo. Gente, entenda que o perdão, ele não é uma liberação para que a pessoa age de qualquer forma ou continue agindo, ou um ato de conivência, porque eu tenho que perdoar, eu tenho que liberar. Não é uma atitude responsável. O perdão, ele tem o cuidado, ele é acompanhado do ato de arrependimento, porque precisa ser visualizado na pessoa ofensora ou na parte ofensora o desejo de corrigir. Se não assim proceder, vou novamente pegar o texto lá de Lucas, e eu perdi a referência bíblica, parece que é 17, versículo 3. Deixa eu ver aqui, Lucas 17, versículo 3. O texto diz, e aqui eu caminho para finalizarmos, para concluirmos, faltam 5 minutos. 17, versículo 3. Acautelai-vos, enchei-vos de cautela, de cuidado. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, exorta-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, como é que funciona? Como é que Deus trata aquele que o ofende? Ele repreende através do Espírito que vem ao mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem arrependido, coração contrito e quebrantado, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Então, meu irmão, a segunda parte, e eu aqui finalizo, mas eu só te trazer aqui uma noção de como segurar a segunda parte. A segunda parte é que a autoridade do Estado tem poder dado pelo próprio Deus de governar através do exercício da força, através de mecanismos de controle, como nós estamos vendo nos dias atuais, através de proporção. O Estado, segundo a Bíblia, não pode oferecer uma pena superior ao dano que o ofensor gerou. E aí cabe aquele exemplo da pena de morte, que é muito polêmico, mas que para nós não deveria ser. E que o Estado deve oferecer uma confiança, ou seja, uma responsabilidade de acordo com aquilo que ele recebeu. Espera-se do Estado que ele tenha equilíbrio para julgar os casos que é colocado diante dele, né? Que você vence o mal com o bem de forma retributiva e reformativa, né? E eu vou fazer aqui algumas perguntas que eu deveria fazer na segunda parte da lição, mas eu vou deixar para você entender o que é que se trata. Faça uma autoavaliação. Pare um pouquinho para pensar e responda essas questões que eu respondi e que algumas eu fui reprovado. E eu quero deixar isso claro. Não tenho aqui que dar atestado de santidade para ninguém. Eu estou no mesmo processo que você está, chamado de santificação. Alguém que você ofendeu e que você ainda não conseguiu perdoar? Tem alguém que você ofendeu e que você não consegue, ou que alguém lhe ofendeu e que você não conseguiu liberar perdão? Essa é a resposta para você e Deus. Fique aí. O que devo fazer para resolver esse problema? Eu preciso ir até essa pessoa? Eu preciso me humilhar diante dessa pessoa? Se eu fui ofensor? Se eu fui ofendido, eu posso passar por cima do meu ego e procurar essa pessoa mesmo, já que ela não procurou essa situação? Eu posso ir até ela: olha, fulano, você pecou contra mim, me magoou, mas eu venho aqui lhe dizer que eu lhe amo, porque diante de mim está proposta a vontade de Deus, ela é mais preciosa do que toda e qualquer coisa, que a comunhão é algo que eu aprendi a valorizar porque Deus me ensinou, muito embora eu ainda erre, muito embora eu ainda peque, muito embora eu ainda ofenda. Então eu venho aqui trazer perdão para você na mesma proporção que Deus me libera perdão. A terceira pergunta: você tem tido cuidado de pedir perdão quando sabe que ofendeu alguém ou quando você ofende a Deus? Você tem usado a oração de reconciliação para com Deus ou você tem passado por cima? Sabe, gente, essas perguntas que eu lhe fiz, eu preciso reconsiderar a resposta de algumas na minha vida. Porque eu não sou completo. Vamos tirar da nossa mente a ideia de que nós, na condição de cristão, somos perfeitinhos. O Evangelho não mostra isso. A igreja é conhecida porque ela desenhou esse estereótipo, porque ela, de forma ignorante,
não concebe a sua realidade. E muitas vezes você tem que ouvir, quer dizer que você roubou, matou e agora é crente, agora diz que é cristão. Você deve dizer, conhecendo a palavra de Deus, exatamente por isso que eu sou cristão. Porque eu reconheço que não sei viver sem Deus. Eu reconheço que eu não sei ser um bom cidadão, eu não sei ser uma boa pessoa, eu não sei ter o caráter sem mácula, eu não sei responder ao mal com o bem, se eu não for cristão. Por isso, porque eu erro. E eu careço da ajuda de Deus para a minha vida. Essa é a percepção que a Bíblia nos dá a respeito da vida cristã. Para finalizar as perguntas, qual tem sido a sua conduta diante do mal? Você tem relativizado o mal? Você tem visto o mal de uma outra maneira, diferente da forma ou da ótica que Deus tem visualizado? E eu tenho aqui outras perguntas. O que tenho feito em relação às autoridades constituídas pelo meu país? Aqui é a segunda parte da lição e eu sugiro que você não perca. Eu tenho orado em favor das autoridades e eu quero deixar claro que a oração não é para o seu prefeito favorito, para o seu governador favorito, ou por seu presidente favorito. Não é para o políticozinho de estimação. A Bíblia diz para autoridades. A gente tende a orar por aqueles que pensam como a gente, ou que a gente pensa como eles. Não. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades para que nós tenhamos dias felizes ou dias tranquilos. A Bíblia diz que assim como Deus inclina as águas do rio e elas não tornam a voltar ou a subir, assim é como Deus faz com o coração dos governantes. Eu tenho falado contra as autoridades que foram constituídas por Deus e que estão acima de nós. Eu tenho mirado contra elas. Eu tenho usado de mau testemunho, de forma vergonhosa eu tenho me portado diante delas. Essa segunda pergunta se refere à segunda parte da lição e quando você ouvir você vai compreender melhor. As duas últimas perguntas. Eu tenho me pronunciado em sua defesa quando alguém usa de desonestidade? O cara está descendo o aço de maneira desonesta. Eu não estou pedindo para você defender a autoridade quando ela está de maneira desonrosa. A própria autoridade ela é destituída da graça de Deus, ou então ela perde a posição de equilíbrio que Deus a constituiu quando ela é ofensora, transgressora da lei, porque ela ofende primeiro a Deus. Mas quando alguém está certo, quando uma autoridade está certa, e que, vamos supor que o presidente A, o governante A, o político A, B ou C agiu de maneira correta e alguém vem até você dizendo, você viu aí? Né? Como é que você tem procedido? Ou mesmo quando ela está errada, como é que você tem procedido? Rapaz, isso é um canalha, isso é um idiota, que às vezes a pessoa pesa mais a palavra, isso é um rude, isso é... Porque Paulo, em determinado momento, se dirige a uma autoridade de maneira mais grosseira e alguém disse, essa é uma autoridade que Deus te restituiu. Paulo, de forma humilde e obediente à palavra de Deus, ele diz, então eu retiro o que eu digo, eu peço perdão. Esse é o retrato daquele que diz crer. E por último, você tem entregue as autoridades diariamente nas mãos do Senhor? Você tem orado por elas? Como é que você tem se comportado, você? E a minha pergunta agora se afunila para você que se diz crente, cristão. Agora é hora de colocar em prática, ou de pôr em prática aquilo que nós dizemos crer. Como é que a gente tem se comportado, gente? No tocante ao nosso próximo, no tocante às autoridades, diante do nosso Deus. Qual tem sido a nossa vida cristã? Como ela tem sido desempenhada? Isso lhe inquieta? Porque a mim me inquieta. Porque a mim me desafia. Porque a mim me coloca de joelho, porque eu conheço a minha limitação. O que foi falado aqui hoje à noite? Já estou passando 4 minutos e vou finalizar. Contribui de alguma forma para a sua vida? Lhe auxilia, lhe traz luz, porque culto é algo que nós apresentamos a Deus de forma racional. Quando Deus fala aos nossos corações, por graça e por misericórdia, porque não tem outro meio, não existe merecimento nem capacidade humana que possa transcrever aquilo que é espiritual. Mas eu tenho recebido, eu tenho dito, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ou eu simplesmente sou um ouvinte da palavra de Deus? A Bíblia diz que receberão a eternidade não os ouvintes, mas os praticantes. Que agradam a Deus não os ouvintes, mas os praticantes.
Diante dessa tão desafiadora lição, quero lhe convidar a orar comigo, a pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, a nos fortalecer nos momentos de fraqueza para que nós possamos imitá-lo. Imitar Deus é algo desafiador, altamente desafiador. Vamos orar? Ó Deus, nós pregamos a Tua palavra, nós meditamos na Tua palavra, nós temos ela diante de nós, entendemos que ela é desafiadora e clamamos, pedimos encarecidamente que o Senhor guarde o nosso coração da habitação do mal, que quando não liberamos perdão ou que agimos de forma recíproca, da mesma maneira em que fomos afetados, nós já estamos com o coração mal, doentio. E o nosso desejo, Senhor, é permanecer em comunhão contigo, e sabemos que se não procedermos segundo a tua vontade, o mal que está à porta nos acompanhará, gerará prejuízos em nossa mente, no nosso corpo, na nossa caminhada. E nós te clamamos, Senhor, sendo sabedores de que o Senhor é o único que nos auxilia na fraqueza, que nos fortalece, que nos capacita. Que o Senhor nos ensine, nos dê a graça, segure na nossa mão, para que nós tenhamos a condição de viver como cristão aqui na terra e sermos não somente ouvintes, que nós não nos comportemos como pessoas hipócritas, mas que nosso testemunho condiga com a fé que nós professamos ter ou imitar. Guarda-nos, Senhor, segura na nossa mão. Eu que tenho pregado, Senhor, a respeito da Tua palavra e que conheço minha fragilidade, eu peço ao ouvinte que está me ouvindo que quando encontrar em mim uma dificuldade, não vai ser difícil, se você vier para o meu convívio, você vai enxergar porque eu sou homem. Que libere o perdão, que manifeste a graça, que me cobre com as palavras que você ouviu de mim. Irmão Mardoni, coloque em prática aquilo que você diz crer. Que vá até mim, que me conforte, que me confronte, melhor dizendo, com a palavra de Deus, que me conforte, que me console com a sua palavra e que mostre o caminho da restauração. E eu peço a Ti, Senhor, que tenha misericórdia da minha vida, que perdoe os meus pecados, que, como diz a oração do Pai Nosso, que me livre de todo mal, que nos faça, Senhor, homens e mulheres, em primeiro lugar, temente ao Senhor. Essa oração, Deus, que nós fazemos em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que tudo o que pedizes em meu nome, palavra de Jesus Cristo, crendo, recebereis. Nós temos a certeza de que Deus está nos ouvindo e que Ele, segundo a sua vontade, conduzirá a nossa vida, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E a minha oração é que vocês sejam abençoados em Cristo, que eu seja abençoado em Cristo, e que nós andemos no passo de Cristo até aquele grande dia em que nos encontraremos com Ele. Como eu passei do horário, já vai com 7 minutos, eu vou fazer de forma bem rápida aqui, eu penso que não é enfadonho, a palavra de Deus não devia ser. Mandar um abraço para os meus irmãos Delano, para Cidinha, para o irmão Mateus Vieira, para a irmã Angélica Souza, para o meu pastor, o pastor Pérez Lopes de Melo. Eu gosto de ressaltar isso. Eu não pastoreio a igreja, não estou ainda nessa condição e só farei isso se for chamado por Deus. É altamente desafiador a vida cristã, que dirá a vida cristã no exercício de uma função eclesiástica como a de pastor. Pastor, homem de Deus. Pastor, aquele que foi chamado para pastorear o rebanho de Deus, conduzir, edificar, fortalecê-lo na doutrina, no ensinamento de Cristo, não aquele que se diz pastor. Quero mandar um abraço aqui para a Graça Alves, Deus te abençoe, minha irmã. Para a Leda Bezerra, minha tia, que Deus abençoe a senhora também, tia Leda. Para o Emílio, que é meu amigo, Deus te abençoe, Emílio. Márcia Castro, minha amiga também, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Deixa eu ver se está faltando alguém aqui que eu não mencionei. Pastor Carlos, Deus te abençoe, meu irmão em Cristo. Irmão Maninho, Isabel Bezerra, tia Bel, Deus te abençoe, tia Bel. Já falei esse dia, Lima. É isso aí, meus irmãos. O tempo está correndo contra nós. Valdene Macedo, que Deus te abençoe, minha irmã. E nós precisamos ser sábios, usarmos de maneira que não gere desconforto. Val Lima, que Deus te abençoe. Estamos finalizando essa live. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
Forte abraço. Fabiana, amém. Francisca Fabiana, que Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço a todos.